existe uma pregação hoje que é a mais usada, não só aqui, mas na América, que é preciso aceitar Jesus para nascer de novo, para ser salvo. E essa mensagem não tem base bíblica. Não está na Bíblia. Não existe isso escrito. Mas é tomada como verdade. Quem quer aceitar Jesus? Muitos de vocês vieram da tradição e sabem como é que é. Eu convivi com isso. Quem quer aceitar Jesus? E ainda se faz um apelo emocional. Sempre tem uma carga emocional. Quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vem e ela ainda faz uma oração. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Como se aquele momento fosse o momento do novo nascimento dela. Eu não estou aqui dizendo que uma pessoa sincera, ela não possa, neste momento, eu recebo meu Jesus e o meu Senhor e Salvador Jesus, que isso não possa ter uma legitimidade, mas eu acho improvável. Porque o novo nascimento, meu amado, sabe o que ele é? É um sopro. Está lá em João 3,8. Olha só que tremendo que é isso. O novo nascimento é um sopro. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento é um sopro da graça de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Quando um homem e uma mulher clamam a Deus, para nascer de novo tem um princípio, meu amado. Primeiro você precisa saber. Olha como é que é bonito, né? Precisa primeiro saber. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou eu vou colocar aqui uma palavra que fica também cabe, porque no original ela comporta isso. Você precisa saber da verdade, para que a verdade possa te libertar. Então você precisa saber de Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Saber dele. Mas que Jesus que eu vou conhecer? Deixa eu colocar para vocês uma pessoa que falou assim, ó. Eu conhecia do que os outros falavam para mim. Mas agora, os meus olhos veem a Deus. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu conhecia Jesus do que eu ouvia a comunidade falar, do que eu ouvia as pessoas falarem, do que eu ouvia o pastor falar. Isso é um grande perigo. Eu conheci Jesus porque o pastor falou. Isso é um grande perigo. Vocês não sabem ideia de como eu tremo e temo aqui, porque olha a responsabilidade. Mas eu vou te falar o que um pastor do Senhor... Aliás, domingo que vem pela manhã nós vamos entrar nisso, porque o capítulo 3 depois de Timóteo, não sabe não, vai falar sobre se você quer ser pastor, como é que você deve ser. Agora vamos falar do que um pastor do Senhor deve fazer. O pastor do Senhor deve mostrar a Cristo segundo as Escrituras. Que está lá em João capítulo 7, verso 37 e 38. Nós não podemos perder esse fio, esta visão, de forma correta. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E depois ele diz o quê? Quem crer em mim, como é que está escrito agora? Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aliás, está escrito que rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas a ênfase maior aqui é quem crer em mim, segundo a Escritura. Nós vamos conhecer Jesus das Escrituras. O que está escrito a respeito do novo nascimento? Eu convido você a mostrar para mim aonde está escrito que aquele que aceita Jesus nasceu de novo. Mas eu vou convidar você agora a ler a condição dada pelo próprio Deus para que qualquer pessoa possa nascer de novo. Está muito claro isso nas Escrituras. Não está claro o que é a Grande Babilônia. Eu não sei responder isso. Mas está claro em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, como nascer de novo. Isso está claro e evidente. Assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Deixa eu traduzir aqui. Quem está em Cristo, nasceu de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Me parece, a mim, que é muito claro, é muito óbvio, não precisa nenhuma interpretação ou nenhuma grande inteligência para entender que para nascer de novo, tem que estar em Cristo. Então, para nascer de novo, não é aceitar Jesus. Para nascer de novo não é seguir os passos de Jesus. Para nascer de novo não é obedecer a palavra de Deus. Para nascer de novo é preciso estar em Cristo. E ele mesmo declarou isto. E em alguns momentos ele deixou claro isto. Por exemplo, quando ele fala em Mateus capítulo 11, verso 28, o que ele começa dizendo ali? Vinde a mim.
venham até mim. Pastor, mas aí não está falando de estar nele. Então vamos aprofundar. Porque para mim fica claro que ele está chamando para estar nele. Mas vamos então quando ele fala que ele é a videira verdadeira. Lá em João 15, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ele já está falando toda vara em mim. Ele é a videira e ele vai explicar que nós somos as varas. Vamos adiantar o versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Por isso que o versículo 2, só para tirar uma dúvida aqui, tá? Porque eu tive essa dúvida durante algum tempo. Eu falava, toda vara em mim que não dá fruto, tira. Falei, mas como assim? Uma vez na minha mão ninguém arrebata. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, como é que faz aqui? Como é que alguém que está em Cristo tira? E eu fiquei com isso um bom tempo, até que ele falou, meu filho, continua lendo, meu filho. Você precisa ter contexto. E aqui o que está escrito? Está em mim e eu em vós. Eu falo, Senhor, muito obrigado, me perdoe. Qualquer um pode estar em Cristo. Qualquer um pode dizer, eu estou em Cristo. Mas a questão é, Cristo está em você. Está em mim e eu em vós. Mas ele efetivamente está. E aí entra cada um aqui. Não quero entrar nesse mérito. Mas eu sei a experiência que nós temos de vida e você vai constatar isso na sua caminhada. De pessoas que confessam que nasceram de novo, que estão em Cristo. Mas quando observamos, e isso é perigoso, mas precisamos ter clareza. Quando observamos pessoas que de repente não estão mais ou não andam conforme a palavra, ou estão vivendo de uma forma completamente avessa à própria palavra. Então, é claro que cada um pode dizer, por exemplo, eu nunca vou negar a ninguém tomar a ceia aqui. Quem sou eu? Quem que pode tomar a ceia? Todo mundo pode. Agora, eu sempre falo assim, quem deve tomar a ceia? Só devem tomar a ceia aqueles que nasceram de novo. Mas eu sei que tem pessoas que às vezes, por falta de comunicação, ele não compreende e acha que a ceia vai trazer algum benefício para ele. Na verdade, para quem não nasceu de novo, não traz benefício. Traz um malefício. Porque não é bom. É bom que a pessoa realmente tenha consciência daquilo que ele é. Se você participou da morte de Jesus e da ressurreição dele, então venha tomar ceia. Se você não tem essa experiência de dizer, eu morri com Jesus, então não tome. Mas aqui cada um tem que fazer o próprio exame. Por isso que é preciso estar em Cristo para nascer de novo. Ele está dizendo, está em mim. Está em mim. E aí ele vai dizer no versículo 6, para a gente poder ficar no tempo certo. Olha quem não está em Cristo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como as varas, e secará. Os colhem, lança no fogo e arde. Então veja, aquele que está em Cristo nasceu de novo. E quem não está em Cristo? Olha lá onde é que vai acontecer. Então a grande questão é essa, estar em Cristo ou não. Você está em Cristo, e aí eu vou aprofundar. Cristo está em você. Agora vamos para a grande pergunta. Aleluia, atenção. Como estar em Cristo? Como estar em Cristo Jesus? E antes de mostrar para vocês, eu quero dizer que eu já ouvi algumas vezes ao longo desse tempo. Vocês ficam com essa questão de um versículo só. Vocês ficam falando de João 2,32, dessa promessa, achando que só esse versículo é que vai colocar as pessoas em Cristo. Eu já vi pessoas brigando comigo. E graças a Deus, Deus me deu nesse momento e tem me dado. Eu jamais discuti com ninguém a respeito da palavra. Eu não consigo. Às vezes eu fico até nervoso com outras coisas, mas com a palavra, Deus me deu sempre uma tranquilidade. Eu não discuto, eu falo, tudo bem. Se você enxerga dessa maneira, tá tudo certo. Não precisamos brigar por isso, tá tudo bem. Se você acha que através de outras maneiras as pessoas podem nascer de novo, é um direito que você tem, tá tudo bem. E nessa hora é sempre bom porque a pessoa perde toda a força, sabe? Dá razão para ela que tá tudo certo, pronto. Você tem razão naquilo que você pensa. Eu não tô dizendo que eu concordo, mas tá tudo certo. Sabe por que é interessante você pensar nisso? É interessante pensar nisso. As pessoas, muitas vezes, que já falaram isso para mim, com muito cuidado e com muito amor, eu também questionava elas da seguinte forma. Mas você acredita que foi por causa de uma promessa que o pecado entrou no mundo? Certamente não morrerás se você comer. Essa foi a promessa que o diabo fez. Deus fez uma promessa, certamente morrerás. Deixa eu colocar, ó, é importante isso. Certamente é uma palavra.
morrerás. Essas foram as palavras que saíram da boca de Deus. As palavras que saíram da boca do diabo, qual foram? Certamente não morrerás. Quase igual. Se eu falar rapidinho aqui, ninguém percebe a diferença. Ele colocou um não. Certamente não morrerás. Essa foi a promessa que ele fez. Você vê como é que... Gente, isso para mim é tão emblemático. É tão profundo. E é tão maligno. Que o diabo pega uma coisa que parece que é. Quem colocou água naquele vaso ali? Ninguém tem cuidado daquele vaso? Mas tem vaso que eu vou te falar, meu amado. Tem muita gente colocando água em vaso de plástico. De tão parecido que ele é. Eu já tive muitas vezes para chegar e falar assim, meu Deus, eu achei que fosse de verdade. Ainda mais hoje em dia. Eu já acho lindo isso aqui, se eu olho aqui, eu falo, parece mesmo. Olha, até essa planta aqui, como é que chama aqui? A espada de... Sei lá como é que chama, mas ela tem até essa textura. O diabo é isto. O diabo pega o que é a verdade e ele dá mas é um mínimo ali, e introduz a mentira e te oferece e fala aqui. Isso é o que está acontecendo hoje. Ele não mudou o modus operandi dele. O modo de operação do diabo é o mesmo. Sabe o que ele fez com Jesus? Ali no Jardim do Éden, ele chegou para Eva e falou assim, é assim que Deus disse? Já colocando dúvida. Prestou bem atenção no que Deus disse? O que Deus disse mesmo? O que Deus falou? É assim que ele trabalha. E aí, sabe o que ele fez lá no deserto? Esperou 40 dias. A hora que Jesus teve fome. O que ele fez? Você é filho de Deus mesmo? Você é filho de Deus mesmo? Você que falou que você é filho de Deus? Esperou 40 dias. Se tu és o filho de Deus, por que ele perguntou isso? E por que ele perguntou isso? Porque 40 dias atrás, houve uma voz que veio do céu e falou o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí ele espera 40 dias para falar assim, você não é o filho amado? É você mesmo o filho amado? Você tem poder, porque o filho do amado tem todo o poder, então você pode transformar essas pedras em pães. Exatamente, você está passando fome por quê? Ele queria que... O que o diabo queria? Presta atenção, o diabo queria que Jesus obedecesse ele. Como ele quer que a gente obedeça a ele. Crendo na mentira. Onde é que está escrito que aceitar Jesus nasceu de novo? Entende? Por isso que nós vamos ter cuidado com as escrituras. Por favor, é com amor que a gente fala isso. Para que você, para que eu e para que nós todos aqui jamais sejamos enganados. Porque ele é o enganador. Enganando e sendo enganado. É isso que o homem vive. Enganando e sendo enganado.